Olá! Nesse vídeo vamos continuar falando sobre circuito em série. Nós já vimos um circuito bem simples, onde tem uma fonte de voltagem, o fio, um interruptor, um resistor, que é um dispositivo elétrico, e fecha esse circuito. Nesse caso desse circuito simples, no momento em que eu ligo essa chave, vai ocorrer uma corrente elétrica. Qual vai ser o valor dessa corrente elétrica? Então, a corrente elétrica a gente obtém pela lei de Ohm. Nós precisamos do valor da voltagem dessa fonte, vamos precisar do valor da resistência elétrica desse resistor ou da resistência total do circuito, aí assim vamos conseguir obter a corrente elétrica. Agora eu vou fazer uma outra questão. Se aumentar o número de resistores nesse circuito, por exemplo, eu colocar mais um resistor aqui, o que vai acontecer com a resistência total? Por exemplo, em vez desse resistor, vamos supor que é uma lâmpada. Uma lâmpada tem uma resistência elétrica. Por exemplo, aqui, temos um circuito que é uma fonte de 3 volts, aqui está o fio e temos uma lâmpada de 2 ohms. Então, vamos supor agora que eu coloco uma outra lâmpada, que também tem 2 ohms, e uma outra lâmpada idêntica. E fechamos o circuito. Percebam que essas lâmpadas, elas estão em série. Ou seja, o fio está passando por essas 3 lâmpadas. Agora eu pergunto, o que vai acontecer com a resistência elétrica total desse circuito em série? A cada lâmpada que é incluída, a resistência total vai aumentar. Por quê? Se aqui é 2 ohms, coloquei mais uma de 2 ohms, vai se tornar 4 ohms. Se coloquei mais uma, vão ser o quê? 2 mais 2 mais 2, 6 ohms. Então, o circuito é como se fosse uma única resistência de 6 ohms. Então, essas 3 de 2 ohms é como se fosse o equivalente a uma resistência de 6 ohms. Aqui. Então, nós dizemos que essas 3, ela tem uma resistência equivalente de 6 ohms. É só somar isso quando é um circuito em série, quando os dispositivos eles estão em série, ou seja, eles estão conectados pelo mesmo fio por onde fluem os elétrons. Agora eu vou fazer uma outra questão. Se eu acrescento lâmpadas, o que vai acontecer com a corrente elétrica que passa por esse fio? O que vai acontecer com essa corrente elétrica? Isso mesmo, a corrente elétrica vai diminuir. Por que ela vai diminuir? Olha só, se eu coloco mais lâmpadas, o que eu vou aumentar? É a resistência elétrica, ou seja, a resistência elétrica vai aumentar. Aqui está aumentando a resistência elétrica. Então, se eu aumento a resistência elétrica, a voltagem permanece a mesma, 3 volts. O que vai acontecer então com a corrente elétrica? Se eu estou aumentando a resistência e essa multiplicação tem que dar o mesmo valor, então a corrente elétrica vai diminuir. Aqui não saiu muito bom. Se a resistência aumenta, a corrente elétrica vai diminuir. Então, olha só, a multiplicação tem que dar o mesmo valor, que são 3 volts. Se a resistência aumentou, a corrente elétrica diminui. Ou seja, quanto mais lâmpadas eu coloco, menor vai ser a corrente elétrica. Agora tem uma outra questão, que é, se a corrente elétrica ela diminuiu, o que vai acontecer com o brilho dessas lâmpadas? Vai diminuir, porque se tem menos corrente elétrica, vai ter o quê? Um menor brilho. Vamos ver isso através de uma simulação. Aqui nessa simulação, temos uma fonte de 100 volts,
um fio passando aqui por uma resistência de 100 ohms e fecha o fio passando aqui por um interruptor e fechou o circuito. Olha só, vou ligar o circuito elétrico. Quando a corrente passa, a lâmpada acende. Essa lâmpada tem 100 ohms. Se eu colocar mais uma lâmpada, o que vai acontecer? A resistência total vai ampliar. Olha só. Então agora temos uma resistência total de 200 ohms. Então, se a resistência aumentou, a corrente elétrica que passa por esse circuito em série vai diminuir. Então, se a corrente vai diminuir, o brilho ele diminui. Olha só, eu vou colocar agora uma terceira lâmpada. Percebam como o brilho vai ser mais fraco ainda. Ó, o brilho diminuiu mais ainda, porque agora são 300 ohms, de maneira que a corrente elétrica diminui mais ainda. E nesse último caso, olha, vou colocar 4 lâmpadas. Olha só como o brilho está bem menor. E a resistência do circuito está muito maior, a resistência equivalente. Ó, uma lâmpada, olha o brilho. 4 lâmpadas, o brilho é bem menor. Tudo bem? Então, até a próxima.